Início de tudo, um homem comum sofria profundamente diante de nobres cruéis que zombavam de sua total falta de talento e linhagem mágica. Sob a ordem desdenhosa de um aristocrata, ele tentou conjurar seu último feitiço, que se revelou pateticamente fraco e lento antes de sua trágica morte. Também os nobres afirmavam que o verdadeiro sucesso na magia exigia linhagem sanguínea, talento inato e um esforço que homens comuns jamais poderiam recompensar. No entanto, o destino pregou uma peça no universo e a alma daquele mago injustiçado reencarnou no corpo de Lloyd, o sétimo príncipe de um grande reino. Carregando todas as memórias e a obsessão por feitiços de sua vida passada, o pequeno garoto percebeu que agora possuía uma quantidade absurdamente colossal de mana. Também, em vez de buscar a glória ou o trono político, o pequeno príncipe decidiu manter um perfil baixo para passar seus dias trancado na imensa biblioteca real. Lá dentro, ele devorava tomos antigos e descobria segredos arcanos que a maioria dos magos comuns passaria a vida inteira sem sequer compreender. Também durante seus treinos secretos, Lloyd divertia-se manipulando a estrutura dos elementos básicos, criando esferas de fogo perfeitamente concentradas sem esforço. Apenas pessoas ao seu redor começaram a notar que a quantidade de mana flutuando perto do garoto era tão bizarra que ele parecia um monstro em forma humana. Quando confrontado por seus irmãos e tutores sobre seu progresso, Lloyd fingia ser apenas uma criança comum e obediente para evitar atenções desnecessárias. Seu irmão mais velho, um jovem de grande autoridade e talento militar, frequentemente passava pelos servos para visitar o pequeno prodígio na biblioteca. Também foi nesse período de isolamento que Lloyd deparou-se com um selo proibido que aprisionava o antigo e terrível demoníaco conhecido como Beelzebub ou Grimm. Temos também, sem demonstrar o menor pavor, o garoto rompeu a barreira milenar apenas para saciar sua curiosidade sobre as lendárias técnicas mágicas dos demoníacos. Também a criatura das trevas manifestou-se com fúria, mas foi instantaneamente subjugada pela força esmagadora e humilhante do pequeno príncipe. Também vendo-se completamente derrotado por uma criança, o demoníaco aceitou sua nova realidade e tornou-se o familiar flutuante e conselheiro secreto de Lloyd. Quando os nobres da corte organizavam exames oficiais de magia para testar os príncipes, Lloyd modulava seu poder para fingir dificuldades. Ele lançava feitiços que apenas giravam os alvos em vez de destruí-los, fazendo com que alguns aristocratas míopes rissem de sua suposta fraqueza. No entanto, o demoníaco Grimm percebia a verdade genial por trás daquele ato, sabendo que controlar o feitiço para não danificar o alvo era infinitamente mais difícil. Seu irmão Alberto, percebendo que a sessão de testes estava entediando o caçula, decidiu dar uma pausa e permitiu que Lloyd fosse brincar livremente. Livre das vistas dos tutores, o garoto empolgou-se e correu para um local isolado para testar o lendário encantamento duplo dos demoníacos. Não para. Depois de Sekai Saikou no Ansatsusha, que vai voltar nessa temporada, temos
Lloyd ignorou o aviso e simplesmente usou sua mana massiva para criar um fluxo duplo diretamente em sua mente, deixando o demonio completamente boquiaberto. Também enquanto isso, na tribuna principal, alguns príncipes mais astutos começavam a discutir o verdadeiro e assustador potencial que residia no jovem irmão. Eles notaram que todos os alvos tocados por Lloyd haviam sido arranhados exatamente com a mesma intensidade matemática, revelando um gênio oculto. Também um dos príncipes declarou com firmeza que Lloyd se tornaria o maior sábio da história e um aliado político inestimável para o futuro do reino. Também alheio às maquinações da corte, Lloyd decidiu que o castelo estava ficando pequeno demais para seus experimentos avançados. Utilizando um feitiço avançado de voo, ele saltou das muralhas sob a calada da noite para explorar o mundo externo. No ar, ele chamou por Grim, que se materializou surpreso ao ver seu jovem mestre movendo-se com tanta liberdade pela troposfera. Também enquanto isso, no palácio, os servos começaram a comentar que o príncipe parecia subitamente mais vaidoso e ausente de seus aposentos reais. Lloyd sabia que precisava encontrar uma masmorra selvagem ou monstros reais para testar a potência real de seus feitiços destrutivos. Também, de repente, seus pensamentos foram interrompidos ao avistar uma jovem guerreira correndo desesperadamente de uma horda de criaturas grotescas. Para a surpresa do príncipe, a garota parou abruptamente, respirou fundo e saltou diretamente contra o estômago de um dos monstros. Também ela desferiu uma sequência brutal de socos e chutes infundidos com uma energia mística que pulverizava os inimigos um a um. Parando diante do último sobrevivente, ela realizou um gesto rápido com as mãos e causou uma explosão massiva que limpou a área por completo. Observando de longe, Lloyd analisou meticulosamente o fluxo de energia interna da garota, percebendo que aquilo não era magia comum, mas sim o controle do ki. Ele relembrou os livros proibidos que leu sobre artes marciais externas, maravilhando-se com a técnica de canalizar força vital através da respiração. Também a guerreira sentiu a presença oculta na floresta e assumiu uma postura de batalha hostil, exigindo que o invasor se revelasse imediatamente. Timus também Grim sugeriu fugir para não expor a identidade do sétimo príncipe, mas Lloyd usou uma magia de ilusão instantânea para alterar sua própria aparência física. Sob o disfarce de um jovem aventureiro amador chamado Robert, o garoto sorriu e apresentou-se à assustada lutadora com total tranquilidade. Assim, a jornada secreta do príncipe prodígio avançava para além dos muros seguros do palácio, iniciando sua verdadeira exploração do desconhecido. Deixando para trás a segurança dos portões de mármore do palácio, o pequeno Lloyd respirou o ar fresco da floresta que cercava a capital. Ele esticou seus pequenos braços e decidiu que usaria um disfarce completo para não chamar a atenção dos cavaleiros reais. Com um estalar de dedos discreto, as suas roupas reais de seda foram substituídas por trajes de couro simples de aventureiro iniciante. Demonio Grim emergiu das sombras do garoto na forma de uma pequena criatura flutuante e reclamou do calor sufocante. Lloyd olhou para o antigo Lorde Demonio e ordenou que ele se comportasse como um mascote comum durante a viagem inteira. Estremeceu diante do olhar penetrante do príncipe e rapidamente flutuou para trás de seu ombro esquerdo. Adotando o codinome de Robert, o jovem prodígio caminhou firmemente em direção à cidade vizinha, onde os aventureiros costumavam se reunir. Também ao entrar na guilda local, seus grandes olhos brilharam ao ver o mural repleto de missões de caça perigosas. Um grupo de mercenários corpulentos começou a rir alto ao notar a presença daquela criança frágil no balcão principal. Ignorando completamente as piadas dos guerreiros, Lloyd selecionou um pergaminho focado em limpar criaturas sombrias de uma mina abandonada.
Também a recepcionista da guilda tentou alertá-lo sobre os riscos mortais daquela área, mas o garoto apenas sorriu de forma inocente. Bem pouco tempo depois, Lloyd já se encontrava na entrada escura da mina subterrânea, sentindo as flutuações de energia no ar. Também Green alertou que uma presença estranha e diferente da magia convencional estava se movendo rapidamente nas profundezas. Também de repente, uma onda de choque dourada ecoou pelos túneis, fazendo com que pequenas pedras caíssem do teto. Lloyd correu silenciosamente em direção à luz e escondeu-se atrás de uma grande pilastra de pedra para observar. Diante dele, uma guerreira experiente lutava sozinha contra dezenas de lobos sombrios envoltos em névoa negra. O que chamou a atenção de Lloyd não foram os monstros, mas sim a aura brilhante que emanava do próprio corpo da guerreira. Aquela energia não vinha do fluxo de mana externo, mas sim do fortalecimento físico puro gerado pela força vital interna. Lloyd percebeu instantaneamente que aquilo era o lendário Ki, uma técnica que ele nunca pudera estudar nos livros da realeza. Também a guerreira desferiu um soco devastador que canalizou toda a sua energia vital, pulverizando 3 monstros de uma só vez. No entanto, o esforço físico extremo começou a cobrar o seu preço e a respiração dela tornou-se visivelmente pesada. Percebendo a fraqueza da oponente, o líder dos lobos sombrios emergiu do teto, revelando um tamanho 3 vezes maior. Fengrim murmurou que a guerreira seria rasgada ao meio se não recuasse imediatamente daquela posição vulnerável. Lloyd decidiu que aquela era a oportunidade perfeita para testar uma nova combinação de encantamentos que havia criado na noite anterior. Vemos também que ele começou a sussurrar palavras de ativação rúnica em uma velocidade incompreensível para qualquer ouvido humano. Um círculo mágico triplo e concêntrico de cor azul celeste expandiu-se instantaneamente sob os pés do garoto. A guerreira olhou para trás espantada, incapaz de compreender como uma criança manifestava tamanha pressão mágica. Com um leve movimento de pulso, Lloyd disparou 3 lanças de gelo compactado infundidas com compressão de vento. Também os projéteis cortaram o ar com um som agudo e perfuraram a carapaça dos lobos menores com precisão cirúrgica. Lobo Alpha soltou um uivo ensurdecedor e saltou diretamente contra Lloyd, abrindo suas mandíbulas repletas de energia sombria. Também achando graça da velocidade previsível do monstro, o príncipe apenas ativou um feitiço defensivo de classificação intermediária. Uma parede geométrica hexagonal de pura luz dourada materializou-se no ar, bloqueando o ataque com facilidade absoluta. Aproveitando o impacto, Lloyd alterou a estrutura do escudo para canalizar a força do próprio lobo de volta contra ele. Também a explosão subsequente arremessou a criatura gigante contra as paredes rochosas da mina, criando uma imensa nuvem de poeira. A guerreira testemunhou toda a cena imóvel, completamente chocada com o nível de feitiçaria sem esforço daquele garotinho. Lloyd virou-se para ela com um olhar inquisitivo e perguntou gentilmente como ela conseguia manipular aquela energia vital sem usar canais de mana. Também ela piscou os olhos confusa e explicou que o que dependia do controle absoluto da respiração e do espírito de luta do guerreiro. Lloyd processou aquela informação em milissegundos e imediatamente tentou replicar o mesmo padrão respiratório em seus pulmões. Para o espanto absoluto da mulher, uma densa e avassaladora aura dourada explodiu instantaneamente do corpo do príncipe. Gritou desesperado quando o teto da mina começou a desabar devido à imensa pressão espiritual gerada pelo seu mestre. Também, mas antes que Lloyd pudesse conter sua nova força, um par de olhos carmesim gigantescos abriu-se no abismo mais profundo da fenda.
Também uma pressão maligna infinitamente superior a qualquer monstro comum paralisou o ar, indicando que algo ancestral havia despertado com o impacto. O punho massivo da criatura colidiu contra a barreira geométrica, gerando uma onda de choque que varreu a poeira. Ao lado dele, o pequeno espírito Grimm flutuava freneticamente enquanto seus dentes batiam de puro pavor. Das profundezas da terra, o colossal demoníaco Gish emergiu erguendo seus braços massivos cobertos de escamas escuras. O monstro soltou um rugido ensurdecedor que fez as paredes das ruínas ao redor racharem instantaneamente. Demonstrando demonstrar um único pingo de medo, Lloyd estendeu sua mão direita para a frente calmamente. Também um pequeno círculo mágico de cor azul brilhante começou a girar velozmente ao redor de seus dedos infantis. Demônio Gish percebeu o movimento e desferiu um soco horizontal violento focado na direção do garoto. Um piscar de olhos, o pequeno círculo mágico de Lloyd se multiplicou em dezenas de camadas concêntricas. Lloyd sorriu de forma travessa ao perceber que a densidade do ataque inimigo era perfeita para testar sua nova fórmula. Ele sussurrou uma palavra de comando antiga, alterando a cor de seus encantamentos para um dourado incandescente. Irritado por ter seu golpe bloqueado, Guy saltou para trás e começou a acumular uma esfera de miasma negro na boca. Gritou desesperadamente implorando para que seu mestre desviasse daquele ataque apocalíptico iminente. Ignorando o aviso, o príncipe cruzou os braços e esperou pacientemente que o oponente disparasse toda a sua força. Demonil disparou a imensa rajada de energia corrupta, rasgando o solo e avançando como um tsunami escuro. Lloyd ergueu os dois braços simultaneamente, ativando uma sequência de 100 círculos mágicos em linha reta. Um feixe destrutivo colidiu com a sequência dourada, sendo purificado e fragmentado em pequenas partículas inofensivas. Estamos também vendo sua técnica mais poderosa ser desintegrada como pó. O grande demonio arregalou os olhos em absoluto choque. Lloyd apontou um único dedo indicador para o alto, preparando seu contra-ataque final com extrema precisão. Uma gigantesca espada feita de pura luz elemental materializou-se nas nuvens, apontando diretamente para o monstro. Com um leve movimento descendente do dedo de Lloyd, a lâmina colossal desceu cortando os céus em alta velocidade. O impacto foi tão massivo que o demônio Gish foi instantaneamente selado e dissolvido em fumaça branca sagrada. Silêncio retornou ao vale quando as nuvens negras se dissiparam, revelando um céu estrelado maravilhoso. Dan Grimm voou ao redor da cabeça do príncipe, soltando vivas e comemorando a vitória inacreditável sobre o Lorde Demonil. Também, de repente, passos cautelosos foram ouvidos nas sombras das árvores próximas, quebrando a calmaria momentânea. Também na Gillan, o antigo assassino adversário, que agora segurava seus frascos de veneno com as mãos trêmulas. Lloyd virou-se para ele sem demonstrar qualquer hostilidade, mantendo sua expressão serena e acolhedora. Gillan confessou que não desejava mais lutar e que procurava apenas uma utilidade para suas habilidades venenosas. Com os olhos brilhando diante de uma nova oportunidade de experimentação, Lloyd aceitou ajudá-lo sem hesitar. Também o príncipe pegou um dos frascos de veneno verde e derramou o conteúdo sobre uma pequena matriz mágica invertida. Utilizando a alquimia reversa avançada, ele começou a reorganizar a estrutura molecular da toxina mortal. Sob o olhar estupefato de Gillan, o líquido verde tóxico transformou-se em uma essência dourada curativa. Lloyd explicou que qualquer veneno perigoso poderia se tornar um remédio milagroso se manipulado com a mana correta.
Grato pela lição e pela redenção concedida, Gillan jurou lealdade eterna ao jovem príncipe em segredo. Com a ameaça completamente neutralizada, Lloyd usou magia de teletransporte para retornar discretamente ao Palácio Real. E ele reapareceu instantaneamente dentro de seus aposentos reais, ajeitando suas vestes de príncipe sem fazer barulho. Sol começou a nascer no horizonte, banhando o palácio de Salom com uma luz dourada de paz restaurada. Correndo silenciosamente pelos corredores vazios, Lloyd direcionou-se imediatamente para o seu lugar favorito no mundo. Ele empurrou as pesadas portas de madeira da imensa biblioteca real, respirando o aroma familiar de livros antigos. Sentando-se em sua mesa isolada, o sétimo príncipe abriu um novo grimório, ansioso por continuar sua eterna jornada mágica oculta.